Celdinho apresenta biografia do patrono do 32º Encontro de Medicina Espiritual, Inácio Bittencourt. Nasceu em Portugal em 19 de abril de 1862, no arquipélago dos Açores, Portugal. Em 1875, aos 13 anos, jovem, veio para o Brasil em busca de sua segunda pátria, sem alimentar a ideia de enriquecimento, buscando o ideal que sua intuição afirmava poder encontrar em sua segunda pátria. Sem qualquer proteção ou amparo, desembarcou no Rio de Janeiro, sozinho e com irrisória quantia no bolso, com a profissão de barbeiro. Entretanto, já era um jovem de caráter sério e de grandes dotes morais, que só se alegrava com a alegria do seu semelhante. Em 1882, com 20 anos de idade, tomou conhecimento da verdade espírita. Bastante enfermo, sem esperança, foi levado à presença de um médium chamado Cordeiro, residente na Rua da Misericórdia, no Rio de Janeiro, e graças ao auxílio espiritual recebido, teve a sua saúde completamente restabelecida. Espantado com o acontecido pelo fato do médium não ser médico, Inácio buscou explicações, para as quais recebeu imediata resposta. Leia o Evangelho segundo o Espiritismo e o Livro dos Espíritos. Inácio fez exatamente isso, abraçando o Espiritismo e entrando para a Federação Espírita Brasileira, à época em que seu presidente ainda era o Dr. Bezerra de Menezes. Por isso, foi dotado com a mediunidade natural, que geralmente depende da evolução espiritual do indivíduo. Ela surgiu espontaneamente, sem qualquer esforço de planejamento, como um imperativo da essência de sua alma boa e sempre disposta à prática do bem. Como médium, fez inúmeras conferências no Rio e em outros estados. Proclamava o Espiritismo como algo sublime, pouco compreendido e muito combatido. Demonstrava o Espiritismo como ciência, como filosofia, como religião. Em 1919, fundou o Abrigo Teresa de Jesus, tradicional obra assistencial, até hoje em pleno funcionamento, com larga soma de benefícios a crianças desamparadas de ambos os sexos, e tomou parte ativa na fundação da União Espírita Suburbana e do Asilo Legião do Bem, que acolhe vovozinhas desamparadas. Até os dias de hoje, no bairro do Meia, Rio de Janeiro. Com 80 anos de idade, retornou à pátria espiritual no Rio de Janeiro em 18 de fevereiro de 1943. Inácio Bittencourt foi um exemplo vivo de virtudes. Soube sempre ser tolerante e compreensivo para com aqueles que o criticavam. Levou sempre a assistência material e espiritual a todos aqueles que delas necessitavam, fazendo com que sua ação fecunda e benfazeja se baseasse sempre nos legítimos preceitos evangélicos, pois, como poucos, ele soube viver e praticar os ensinamentos do meigo Rabi da Galileia. Desencarnado, continua trabalhando junto às instituições espíritas a nos amparar, destacando o impositivo da oração e da vigilância, a fim de que estejamos seguros no discernimento e na fé, na fortaleza e na razão, encarando o nosso dever face a face. Seja o exemplo de sua determinação, perseverança e disciplina o nosso roteiro de estudo no dia de hoje. Vejamos nele o ser humano que lutou e que venceu.